Naquele ali também, tudo bem? Tudo certo aí? Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos oficialmente. Para quem ainda não me conhece, sou o Diego Santana, estou o CEO das 3 empresas aqui do nosso complexo. E a gente está aqui mais um encontro, né? É bom revê-los e alguns conhecer. Mais um encontro para a gente falar um pouquinho de negócio, né? E como a nossa praia, o nosso campo é a tecnologia, atendendo aí ao nosso direcionamento estratégico que nós combinamos com vocês, clientes, mercado, parceiros, a gente falar de uma abordagem mais prática e mais aplicada, né? De como é que a gente faz a tecnologia realmente transcrever resultado, né? A gente está saindo então daquela conversa de falar de produto, de falar de módulo, de falar de novidade, e realmente colocar a mão na massa junto com os clientes para que a coisa aconteça. Uma fragilidade que a gente identificou é software, tecnologia, módulos, novidades. Só tenha qualquer fácil acesso para qualquer coisa que a gente queira fazer. Mas a dificuldade realmente está a gente cadenciar isso dentro das empresas, né? Então essa é a proposta lá que nós comentamos no final do ano passado e que a gente vem através de eventos, encontros, trazendo debate, conhecimento, novidades sim de produto, mas sempre muito aplicado, né? E a pauta da vez aqui é finanças. Então a gente identificou para esse evento uma dor que por algum tempo foi uma dor minha, inclusive. A gente não conseguir ter na mão, com confiança, né, números para tomada de decisão. Números para a gente se antever, números para a gente se prevenir, números para a gente tirar algum resultado e não só organizar o financeiro. Então, a partir disso, a gente, casa de ferreiro, o espeto tem que ser de aço, né? Então, há um tempo atrás, já isso consolidado, a gente resolveu esse problema aqui. No entanto, ao conversar com a base de clientes, a gente percebe que ainda é tema de desafio, ainda é tema de dúvida, discussões e porquês das coisas não acontecerem a contento, principalmente, né, em especial quando a gente fala de gestão financeira, fluxo de caixa e etc. E a gente, de novo, traz para dentro de casa, faz benchmark com os clientes também, bota um para conversar com o outro, a gente entende que no final de tudo, o engajamento ele é primordial, né? Ele supera, inclusive, algumas questões de tecnologia. Do contrário, não é verdadeiro. Você pode ter o melhor software, você pode ter melhor recursos, melhores conhecimentos, e se você não está, e todo o time engajado, a coisa não acontece. E gestão financeira, eu acho que a maioria, talvez, ou quase todos concordem, é reflexo do que a empresa faz. Não é uma pessoa, ou 2, 3, ou um diretor, ou um C-level, que comanda para onde vai finanças. A gente só traz a conformidade, a gente traz a organização disso. Mas o gestor financeiro, do fim de tudo, ele é refém da empresa, né? Porque ele não está operando todas as áreas. Ele só reflete, ele sente na área dele, no financeiro, o que acontece, né? Então, o que a gente tem aqui para trazer a proposta de conteúdo, de conhecimento de negócio, uma roda de conversa, basicamente, para a gente falar de uma estratégia de como é que nós resolvemos aqui dentro, em alguns clientes, e qual é a proposta para que a gente tenha uma visão melhor, uma organização melhor, melhor segurança, né? Com aquilo que a gente já tem, com aquilo que a gente já sabe, né? Qual é o pulo do gato que a gente pegou, assim por dizer, né? Então, eu me sinto, em nome do time aqui todo, da For Business, CELAP, da GetJob, honrado em tê-los aqui mais uma vez. Ao pessoal remoto também, o pessoal que está nos acompanhando pela transmissão, muito obrigado por estar conosco, obrigado pelo tempo de vocês, quem está aqui pelo deslocamento também. E é essa agenda, né, cumprindo o nosso propósito que a gente combinou com vocês. Então, vou passar a palavra para o Lucas. Lucas, obrigado também por estar nos trazendo mais esses insights aí, esse conteúdo valioso, né? E que aproveitemos bem esse momento juntos aí. Muito obrigado. Obrigado, Santana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde.
Tudo bem? Bom, já cumprimentei, né? A gente tem uma experiência agora aqui fazendo vários eventos, né? É um pedido nosso aqui que faz os eventos é não marcar mais na quarta-feira, que é dia da feijoada, né? Quinta-feira, dia do churrasco, né? O pessoal dorme de tarde, né? Mas a ideia aqui é trazer um conteúdo bem leve para vocês e prático, tá? De negócio, alguns conceitos sobre fluxo de caixa e principalmente fazendo das palavras Santana as minhas, como que a tecnologia ajuda nesse processo, no dia a dia de vocês. Todo mundo pegou aqui a senha do Wi-Fi? Tá todo mundo conectado, com a internet boa aí? Então, vou pedir ajuda de vocês aqui, rapidinho. Legal. A gente vai escanear o QR Code aqui. Vão ter 3 itens lá, de fazer uma nuvem de palavras. Vão ter 3 campinhos lá para vocês colocarem lá, em uma palavra ou 2 palavras, qual que é a principal dificuldade na empresa de vocês para gerar o fluxo de caixa. E aí, daqui a pouco a gente vai ver quais são elas e a gente vai tentar resolver esse negócio até o final da palestra. Só estou conectando ainda. Santana me apresentou, já vou me apresentar melhor aqui para vocês. A gente tem aqui o nosso Liminha, que é o nosso assistente de palco aqui da Forbis, meu xará, o Lucas. Ele vai gerar para nós lá, a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Tá dando certo? Todo mundo entendeu? Conseguiu? Posso passar? Legal. Então, quando vocês preenchem aqui, vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece, tá? Vou fazer uma pesquisa rápida aqui com quem está aqui. Quem usa o RP da Senior, levanta a mão. Quem tem lá implantado? A maioria. Legal. Quem não usa, né? Diferença. Opa, legal. Tomara que use daqui a pouco. Bom, então acho que a maioria aqui já trabalhou comigo um momento, né? Eu estou aqui na Forbis, meu cargo é um pouquinho diferente, né? Arquiteto de soluções, né? Porque eu adoro problema, né? Porque eu adoro resolver os problemas, né? Então a minha missão aqui junto com vocês é essa, tá? Identificar, mapear processo, entender o que a gente pode melhorar e, obviamente, usando as ferramentas que a gente tem, que eu já vou apresentar aqui para vocês daqui a pouco, né? Como que elas podem ajudar a resolver esses problemas dentro da empresa de vocês, tá? Então, minha formação é contabilidade, administração, tá? 2 faculdades. E recentemente eu criei a Mensa, né? Quem quiser seguir no LinkedIn, né? Que é uma empresa que surgiu da reforma tributária, né? Uma empresa que surgiu a gente criou um curso sobre reforma tributária para contadores e para advogados. Eu e o meu sócio, doutor Adão, que é advogado tributarista. E o nosso foco vai ser aí atuar com consultoria tributária, visto que o cenário está mudando, né? Posso dar um spoiler? Que ele é do nosso marketing, né? Então, mês que vem, a gente pretende lançar um livro sobre reforma que desmistifica tudo isso, uma linguagem bem simples, bem transparente. A gente vai fazer um novo evento sobre reforma aí, para trazer o que está mudando no cenário e vai ser oficialmente o pré-lançamento desse livro, tá? Legal. Vamos contextualizar todo esse negócio, né? A gente tem feito alguns eventos e eu sempre faço isso. Então, pode ser que para vocês se torne um pouco repetitivo, né? Mas para que vocês entendam o universo que vocês estão inseridos, né? Porque quando a gente fala de sistema de gestão, né, o RP principalmente, né, por conceito, o RP e o HCM também é o RP, né, Senior divide esses 2 produtos, né, mas roda a operação inteira da empresa de vocês, né, então a empresa que cuida disso, né, tem que ter responsabilidade com isso, né, a Senior não pode simplesmente, como a gente já viu, algumas empresas fazer vou sair do Brasil, pronto, né, os clientes aí que lutem com o sistema que elas estão utilizando. Isso não pode acontecer, né? E, obviamente, que a Forbis precisa também ter certo know-how de negócio e uma certa estrutura, obviamente, para atender vocês muito bem, né? Então, antes de entrar no tema, só quero fazer um institucional rapidinho e bem diferente, né? Eu vou apresentar alguns números para vocês, porque a Forbis é sênior, né? A Forbis é um canal, né? Que é responsável pela implantação, pelo suporte, né? Das ferramentas aí da sênior, né? Mais especificamente, mais focados, obviamente, no RP, no HCM, no acesso e segurança. A gente vai entender como funciona isso e como está caminhando a tecnologia nesse conceito do sistema de gestão e o que a Gartner, que é uma das principais consultorias aí do mundo, está falando sobre a evolução do RP também, né? Então, só para a gente entender o tamanho desse mercado aí que a Sênior está inserido, que vocês participam, vocês contribuem para esses números também, né? A Sênior está presente em 10 dos 50 maiores varejistas do Brasil,
8 das 10 maiores cooperativas agrícolas, 4 das 5 maiores montadoras de automóveis e 7 das 10 maiores empresas do agronegócio. Esses caras usam Sênior, né? Aqui alguns números interessantes também. Mais de 7 milhões de folhas de pagamento são processadas todo mês. Tá? A gente contar aí que Curitiba tem 3 milhões de habitantes, eu acho, né? Mais de 2 Curitibas aí, processando folha de pagamento com Sênior. Se todo mundo trabalhasse, inclusive, né? Mais de 16 mil batidas de pontos, milhões, né? Batidas de pontos todos os dias, mais de 100 mil contratos ativos, 2,5 bilhões de acessos, e mais de 500 mil usuários na plataforma do SeniorX, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é para vocês. Tá? Mais de 35 anos no mercado, acho que já passou esse número, acho que já passou, né, Paulo? Mais de 3 mil colaboradores, mais de 11 mil empresas atendidas e mais de 100 canais de distribuição espalhados pelo Brasil inteiro, e a Forbis é um deles. Né? A Senior tem 35 anos, a Forbis tem 30. A gente caminha junto com a Senior já quase desde o começo e acompanhando toda essa evolução da tecnologia. Né? Nós somos um canal diamante da Senior. O que significa isso? Né? O que é ser um canal diamante? A Senior classifica os canais em diamante, ouro, prata e bronze. São vários critérios que ela utiliza para classificar esses canais. Né? Por quê? Porque ela precisa entender que o atendimento do cliente dela está decente. Né? Então, além de vendas, a gente tem certificação técnica da equipe, capacitação da equipe, satisfação, suporte. São vários critérios que a Senior utiliza. E dentre aqueles 100 canais, lá acho que só 4 são diamantes, tá? No Brasil inteiro. A gente tem clientes com mais de 25 anos em casa, 97% de satisfação de suporte. Eu gosto de apresentar esse número quando eu estou com a nossa base de clientes, né? Porque se alguém torceu o nariz, vocês que respondem a pesquisa de satisfação. Eles precisam responder melhor, né? Mais de 150 clientes e um time completo de especialistas mesmo. Tá? Então, o nosso time de RP, estava conversando até com o pessoal ali atrás ontem, né? É focado em negócio, né? A maioria dos nossos consultores de RP são contadores, exceto o Matheus, que é engenheiro de produção, que atende a produção, obviamente, né? E aí quem desenvolve fica lá desenvolvendo e a gente ajuda o pessoal na implantação, tá? E quando a gente fala de solução, tá? Às vezes tem serviço, né? Nós fornecemos soluções de gestão, sistemas de gestão. E hoje em dia virou uma sopa de letrinha, né? Não sei quem está acostumado a falar RP, o que é RP, né? O que é RH, HCM, CRM, TMS. Nossa, é uma sopa de letrinha. Mas o que significa isso? São sistemas especialistas que foram criados para atender uma necessidade, né? O WMS, por exemplo, é um sistema para logística, para armazenagem, né? E com a evolução da tecnologia, isso ficou cada vez mais recorrente, né? Quem tem aqui só um sistema na empresa, só tem o Senior? Ninguém, né? Dificilmente. Então, vocês vão ter só um fornecedor de solução. Por quê? Porque vocês têm necessidades específicas, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Alguns anos atrás, ali, estava na faculdade, lá, uns 10 anos atrás, teve uma palestra que eu não lembro o tema, mas eu lembro do assunto, né? O palestrante falou assim, olha, eu estava nos Estados Unidos semana passada, aí eu fiquei num show, que era um lugar meio barra pesado, não sei o quê, e aí terminou tarde, não conhecia o lugar, meio escuro, meio suspeito, peguei meu celular, eu chamei um táxi pelo meu celular, então falando, você não ligou 3333, né? Como que é Estados Unidos, né? Não é 55, né? Não, só que daí além de pedir pelo celular, eu via no mapa onde que o cara tava, para eu sair do lugar, né? Quando ele estivesse perto, era meio perigoso e tal, e aí eu já vi a placa do carro, quem que era o motorista e tal, acompanhei meu trajeto. Então eu falei, nossa, né? Meu Deus, Estados Unidos, né? Os caras são desenvolvidos, né? Hoje a nossa avó pede Uber, né? Já é realidade, né? E sempre que eu fizer demonstrações, né, a gente precisa entender isso daí, porque está tudo na palma da nossa mão, né? E muitas vezes para a empresa é um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais caro, né? Eu quero ter um fluxo de caixa, quero apertar um botão, o que ele faz sozinho, né? Quero que ele compre sozinho, lá negocie e tal. Por quê? Porque a tecnologia já é parte presente da nossa vida e também é parte presente na vida das empresas, né? Então a tecnologia está evoluindo. E as empresas estão adquirindo soluções especialistas para necessidades específicas do negócio. Uma empresa de serviço tem necessidades diferentes de uma indústria, por exemplo. Né? E aí a gente tem várias soluções no mercado, inclusive da Senior, obviamente, que atendem essas necessidades. Tá? Então a gente tem uma mandala ali, não vou entrar no detalhe de cada solução. Tá? Mas o que eu quero comentar para vocês? Que o RP de vocês é isso.
O RP de vocês já não é mais módulo de mercado, suprimentos, finanças, controladoria lá, que a gente acessa hoje lá no RP da Sênior. O RP de vocês é esse conjunto de soluções. Isso forma o RP de vocês. Esse é o RP de vocês. E a base de tudo isso precisa estar preparada para conectar todas essas soluções. Não é? Então a gente a gente vive uma era diferente um pouco dos RPs, né? Então lá no começo a gente tinha a era 1 do RP, passar bem rapidinho, né? Que era o RP monolítico, né? Aquele sistema de tela preta, nossa, só fazia uma coisa, dificuldade de integração entre as áreas, né? Eu metia nota, não controlava estoque, tal, não sei o quê. Aí a gente sai para uma era que os sistemas eles ficaram modulares, né? Opa, peraí, agora uma área já se conversa com a outra e tal. Tem aquilo que eu comentei com vocês, né? Modo mercado, modo comercial, agora que eu gero nota, ele já gera financeiro, opa, que maravilha. Mas a gente tem ainda, né? Algumas dificuldades, né? Soluções especialistas, né? Empresas específicas que desenvolvem soluções específicas para negócios, né? Indústria 4.0, enfim, a gente tinha ainda uma necessidade de evoluir, né? E aí a gente está vivendo essa era, né, do RP como plataforma, que significa juntar tudo isso que eu comentei com vocês, né? Vocês querem, né? E aí a gente tem o RP, o termo utilizado pela Gartner é o RP composable, ou seja, o RP montável, né? Eu gosto muito, aqui o Gabriel, né? O pessoal do Concur tá aí, eu gosto muito da usina da Concur, né? Porque eles têm a solução deles de fatura, né? Quanto tempo a gente integrou lá, né, Gabriel? 3 meses? Foi, né? Tempo recorde de projeto, né? Aí, viu? Fazer uma coca para ele, né? Por quê? Porque o sistema está preparado para isso já. Então, ele já tem uma expertise de negócio, Concur, né? Quem fez esse curso da Concur aqui já? Aí, Gabriel. Então, já tem uma expertise de negócio, que é vender o curso. Por que a gente vai trocar isso e já funciona? A gente precisa ter uma plataforma que conecte com isso, controle financeiro, que era a dor do momento, né? E a gente fez isso, inclusive, foram eles que integraram essa plataforma com o RP. Né? Então, esse é o novo conceito, essa é a ferramenta que vocês têm hoje, uma ferramenta que já está preparada para conectar com qualquer solução, inclusive que não é da Sênior. Tá? Isso faz parte. E aí surge o conceito de plataforma. Do sistema como uma plataforma surge a X-Platform. Que nada mais é que uma solução da Sênior para unir tudo isso, né? Para que vocês consigam conectar e plugar qualquer ferramenta de uma forma mais simples e mais agilizada. Né? Todo mundo que está aqui participou da implantação do sistema na sua empresa? Foi fácil? Nunca é, né? Nunca é, né? Mas a tendência, quando a gente fala de integração, a partir de agora, isso fica cada vez mais natural. Por quê? Porque vai ser cada vez mais necessário. Simples assim, né? Necessidade é a mãe da inovação, né? Funciona. Então surge o conceito de plataforma e diversas ferramentas que já estão disponíveis para vocês, né? O BPM, uma solução de workflow, uma solução para desenvolvimento, mapeamento de fluxo de processo. Quem estava no evento do BPM aqui no mês passado, né? O GED, uma solução para assinatura de documentos, né? Para controle de documentos, armazenagem de documentos, o Sign, né? Solução para assinatura de documentos. O Analytics, tá? Uma solução para indicadores aí, conectado com o RP, CM, enfim. Tá? O Bot e o Social, né? O rede social corporativo. Tudo isso aqui, gente, alguém não conhece isso? Não conhecia? Legal. Quem não está usando? Vocês sabiam que tem um recurso aqui que até X, depende, né? Então, a limitação é de graça, isso aqui. Vocês podem utilizar. Tá? Então, utilizem, gente. A evolução da ferramenta está disponível para vocês, tá? Para vocês utilizarem. Legal? Vamos entrar no nosso assunto agora, fluxo de caixa, por isso que a gente veio aqui, né? Cadê o Leminha? Leminha? Diga. Todo mundo respondeu lá? Deixa eu ver aqui. Não? Quem falou não? Querem que eu volte QR Code? Então respondendo. Vamos lá, vamos gerar lá. Vamos ver qual que é a dificuldade da turma aí, né, Leminha? Antes? 1h30. Alguns recados paroquiais. A água aqui. A gente vai ter um coffee depois, então fiquem. Trocar cartão, vamos conversar. Banheiro aqui, sai aqui na lateral do corredor. Até o final do corredor vai ter o banheiro masculino e feminino. Esqueci alguma coisa?
pessoal da frente, se o ar-condicionado estiver muito forte, me avisa que eu fecho um pouco aqui. Legal, olha só, a palavra mais utilizada aqui, a principal dificuldade foi informação. Né? A gente tem que previsão de receita, demora nos lançamentos da NF, informações gerenciais, aparece 2 vezes aqui informação, né? Vulnerabilidade, só está atualizando aí. Automatização, definição, consolidação, lançamento, integração, previsão, ó, a integração aparecendo aqui, né? Confiabilidade da informação, informações em dia de novo, informação, previsão de receita, programação, valores atualizados. Legal. Salve esse negócio aí pra gente no final, por favor, Lucas. Show. Legal. Basicamente, a dificuldade de encontrar essa informação, concorda comigo ou não? Informação foi o campeão ali, né? Apareceu ali a palavra maior e várias outras ali, variações de informação, né? Bom, vamos começar conceituando o que é fluxo de caixa, né? Para mim, acho que a demonstração mais importante da empresa é o fluxo de caixa. Simples assim, né? Trouxe algumas definições aqui do Sebrae e tal, né? O fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira. É a ferramenta que a gente utiliza para identificar ali como que está a situação financeira da empresa, né? Eu trouxe aqui, inclusive, uma definição que não encontrei o autor, né? Mas assim, o instrumento que permite ao administrador financeiro planejar, organizar, dirigir e controlar. Né? Quem teve isso na faculdade, né? E o ADC lá, né? FAIOL, né? Mas basicamente o que é? É o registro de todas as entradas e saídas de recursos da empresa. É ou não é? Não importa a visão. Mas o fluxo de caixa é o registro de todas as entradas e saídas da empresa. Vamos guardar essa frase para daqui a pouco? Então, o fluxo de caixa nada mais é que o registro de todas as informações, de todas as entradas e saídas de recurso da empresa. Certo? Bom, outra demonstração muito importante da empresa é a DRE. Né? E por que eu vou trazer a diferença aqui do fluxo de caixa para a DRE? Porque se confunde um pouco, né? Quem já trabalhou comigo fala assim, mas posso usar o mesmo plano financeiro que o contábil? Não faço isso, né? A gente fala assim, né? Mas qual que é a principal diferença, né? Tá aqui, né? Simples, né? Caixa e competência. Regime de caixa está literalmente atrelado à entrada do recurso, do dinheiro, né? Caixa. E competência, quando aquilo aconteceu, né? Vou pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil, né? Então, no dia de hoje, a empresa Aparecido S.A., né, realizou uma venda lá de R$3.000. E a condição do pagamento foi R$3.690. Ela parcelou em 3 vezes lá essa venda, né? Como que seria registrado na DRE no fluxo de caixa essa venda? Né? Bem tranquilo esse conceito para todo mundo, né? Então, na DRE, eu vou registrar a competência quando aquilo aconteceu. Então, eu vou ter um resultado de R$3.000 que vai sensibilizar o meu caixa nos próximos 3 meses. Então, esse registro no fluxo de caixa vai aparecer dessa forma, né? Então, em maio eu vou ter R$1.000, em junho eu vou ter R$1.000, em julho eu vou ter R$1.000. Vamos começar a falar sobre fluxo de caixa, sobre visão. Qual que é a visão disso daqui? É certo? É líquido e certo que isso vai acontecer? Não, né? É uma previsão, né? O cara pode atrasar, pode acontecer um monte de coisa, né? É importante eu registrar e identificar isso aqui ou não? Sim. Né? Então eu já tenho uma previsão. Quando eu chegar aqui em junho, se ele pagou, isso aqui foi realizado. Aí tem uma visão realizada. Né? Uma visão daquilo que já aconteceu. E aí eu vi um cara falando, achei muito interessante, né, que a DRE é como se fosse um alimento. Né? É muito importante, se eu não comer, eu não sobrevivo. Só que o fluxo de caixa é como se fosse o oxigênio. Eu fico certo tempo sem comer, mas não consigo ficar muito tempo sem respirar. Né? Fábio está aqui, né, Fábio? Controlar fluxo de caixa é fácil. Né? Se eu preciso ter liquidez, eu preciso ter liquidez. Se eu preciso de dinheiro, eu preciso para agora. Né? Se eu tenho que pagar minha folha, eu tenho que pagar agora. Tenho que pagar no dia certo. Né? E aí vem essa frase aqui, quem conhece esse cara aqui, né? Pai da administração, né? Peter Drucker. Olha lá o que ele fala, né? Uma empresa pode operar por muitos anos desde que possua um fluxo de caixa adequado. O oposto não é verdade. De fato, um aperto na liquidez costuma ser mais prejudicial que um aperto nos lucros.
Então, por isso que o fluxo de caixa é a demonstração mais importante de qualquer empresa, gente. Vocês precisam ter essa visão para a empresa poder sobreviver. Não é? Então, precisa ter essa visão, gente. Tá? Então, o fluxo de caixa é fundamental para a empresa. Tá? Se vocês querem fazer algum investimento, se vocês querem aumentar a estrutura, por exemplo, como a gente fez aqui na Forbis, a gente precisa entender o fluxo de caixa. O Santana olhou o quê? O fluxo de caixa. É isso, eu tenho dinheiro para fazer ou não tenho. É assim que funciona e é assim que vai funcionar para a tomada de qualquer decisão da gestão, tá? Então a gente tem a DRE ali como algo que obviamente é muito importante, mas o que acontece aqui sensibiliza o fluxo de caixa, certo? Legal, aqui eu trouxe alguns itens que a gente pode analisar olhando para o fluxo de caixa, ou seja, avaliar e entender se as vendas elas vão ser suficientes para cobrir as despesas, né? E os custos, os gastos. Então, olhando o fluxo de caixa e projetando ele, a gente vai entender, opa, o comercial precisa vender mais. Opa, se o comercial não vender mais, eu vou ter que captar recurso em algum lugar. E se eu precisar captar recurso em algum lugar, a toque de caixa, esse recurso vai ser mais caro para mim. Então, o fluxo de caixa vai ajudar vocês a identificarem esse cenário e entender a necessidade de captação de recursos ou não no futuro, né? Verificar se os recursos da empresa são suficientes para a operação necessária buscar outras fontes, tá ligado aquilo que eu falei, né? Verificar onde é possível melhorar a eficiência operacional, ou seja, para onde está indo o dinheiro. Onde que eu tenho que atacar para melhorar a eficiência operacional, para reduzir gastos, para reduzir custos, para reduzir despesa, tá? A gente vai entender como fazer isso. Identificar possíveis sobras de caixa para investir esse cara da forma mais adequada. É uma das danadas que a gente vai ter com o fluxo de caixa, né? Provisionar possíveis problemas, né? E planejar caminho no futuro, né? Ou seja, utilizar o fluxo de caixa como maneira e ferramenta de planejamento e administração e, obviamente, a gente apoiar na tomada de decisão, né? Eu gosto de falar que as demonstrações financeiras e contábeis, elas contam uma história, né? Quando a gente olha para o balanço da empresa, ele conta uma história. A gente olha para o fluxo de caixa, ele conta uma história, né? Eu tinha um professor meu, que inclusive ele veio aqui no último evento da Reforma, não sei quem estava, né? Ele fala, a minha empresa quebrou, né? Eu acho que o mercado tá ruim nada, tá vindo faz 5 anos já tendo prejuízo esse negócio, né? Ele fala assim, né? Por quê? Porque o balanço conta uma história, né? E o fluxo de caixa, obviamente, também conta essa história e vai ajudar vocês a entenderem a partir dela quais caminhos vocês querem seguir, qual história vocês vão trilhar daqui para frente, né? Legal, tecnicamente tem, obviamente, na literatura a gente encontra algumas variações do crédito descontado, não sei o quê, né? Mas basicamente a gente vai falar sobre 2 tipos de fluxo de caixa: o fluxo de caixa indireto e o direto, tá? E umas variações ali entre eles, né? O nosso foco vai ser esse cara aqui, o fluxo de caixa direto, porque ele está diretamente ligado à operação, né? Ele é a operação de vocês, né? Vamos falar do indireto, né? Quem é contador aqui? Levanta a mão. Sei que a Amanda é. Tem bastante, né? O fluxo de caixa indireto ele é uma demonstração, a DFC, né? Ele vai ser uma demonstração ligada, obviamente, ao balanço patrimonial. Ele vai estar ligado às variações das contas contábeis que afetam a conta caixa do balanço patrimonial. Ele é um pouco mais complexo da gente entender, obviamente, da gente montar ele, e obviamente eu preciso ter o balanço fechado, então, né? E obviamente ele vai ser lá o balancete, mensal, anual, né? Por isso que ele não vai ser o foco, tanto que hoje a gente vai falar sobre ele. Então eu trouxe aqui um balanço patrimonial da mesma Aparecida S.A., né? E o CEO da Aparecida S.A., vocês conhecem, o Cido, né? O Cido é CEO da Aparecida S.A., ele está preocupado com o fluxo de caixa da empresa e tal, quer ver uns petiscos aí, né? Uns negócios assim e tal. Ele pediu para o contador montar a DFC, né? E o cara falou, como que eu faço isso possível? Porque o Cido quer, né? Um petisco lá, assim, uma Premiere, né? Cido é enjoado, é CEO, né? Esse aqui é o meu cachorro. E aí o contador, que é o Lucas aqui, ele precisa montar essa DFC para o Cido, né? E como que eu preciso montar isso? Obviamente, a gente tem um balanço bem simples, né? Só para a gente ter como exemplo, né? O que eu preciso entender? Eu tenho aqui o balanço de 2022 e o balanço de 2023. Eu tenho uma variação na conta caixa de R$14. Eu preciso entender o que ocasionou essa variação. E eu preciso montar uma DFC a partir disso daí. Certo?
Então vamos lá, está montado aqui já para a gente ganhar tempo e facilitar a vida, né? Então aqui eu tenho o balanço. Eu separei aqui no cantinho a DFC. Eu deixei de uma forma bem simples, tá, gente? Não separei por atividade operacional, financiamento e investimento, como geralmente a gente faz. Eu só coloquei assim, o que faz aumentar o meu recurso, o que faz diminuir o meu recurso. Ou seja, o que faz aumentar o meu caixa e o que faz diminuir o meu caixa. Certo? Então a gente tem lá, aumento no contas a pagar. Mas aumento no contas a pagar faz aumentar a caixa? Faz, porque eu não estou pagando. Eu consegui prazo, qualquer coisa assim. O contrário é verdadeiro também. O aumento no contas a receber faz diminuir o caixa? Faz, porque eu estou dando prazo, eu não estou recebendo esse dinheiro efetivamente. Então eu já tenho 2 indicativos aqui de aumento e redução de caixa, certo? Vamos lá, aumento dos lucros retidos. A empresa Aparecida S.A., o Ciro fez uma excelente gestão, economizou uns petiscos ali e tal, teve lucro e não distribuiu esses lucros. O que aconteceu com esse cara? Ficou no caixa, de um ano para o outro. Então, proporcionou um aumento na conta caixa, certo? Aumento de estoque. Diminui ou aumenta a caixa? Diminui, né? Eu comprei mais estoque. Redução nos empréstimos, né? Os 2 aqui são empréstimos, né? Passivo não circulante, coloquei empréstimo também. A redução na minha conta de empréstimos faz aumentar ou diminuir o caixa? Diminui porque eu estou pagando o empréstimo, ou seja, estou liquidando aquilo lá. E a questão de imobilizado a mesma coisa, certo? Aí no final eu vou ter lá um saldo de aumento de caixa e um saldo de redução de caixa, certo? 324 menos 310 dá quanto? R$14, que é a minha variação da conta caixa. Tranquilo? Fácil, que nem andar na lua, né? Claro, isso aqui é um balanço muito simples, né? A gente faz em 2 minutos, né? Mas aí eu tenho depreciação, que eu não pago efetivamente depreciação, preciso tirar, enfim, tem até metodologia para a gente gerar tudo isso, a gente pode falar em outro momento, é mais contábil, tá? Não vai ser nosso foco hoje, mas o RP também gera, tá? Principalmente aí, manda entrega lá na ECD, né? Deve ser, né? Quem vai entregar ECD agora, as empresas entregam, deve ser lá na ECD, né? Essa é uma forma de visualizar o caixa, né? Aqui eu já entendi o que o Ciro fez, né? Ele deu um prazo lá para o cliente dele, aumentou um pouco de prazo lá dos fornecedores, foi equilibrando e tal. Não é tão efetivo assim, né? Não estou dizendo que não é importante, não é tão efetivo porque eu preciso entender o fechamento contábil do mês e tal, não está muito atrelado ao caixa, porque contabilidade é competência, né? E a gente vai falar do fluxo de caixa direto. Esse sim vai ser o nosso foco. E eu vou mostrar para vocês como gerar ele no RP, os cuidados que a gente precisa tomar para gerar ele no RP, e basicamente ele é gerado através das movimentações de entrada e de saída. Tá? Ou seja, aquilo está entrando, está saindo, eu espero que entre e saia de recurso da empresa. Tranquilo até aqui, gente? E legal, lembra daquela frase lá do começo? Vocês guardaram ou não? O que é? É o registro de todas as entradas e saídas da empresa. Isso que a gente tem que ter claro. O fluxo de caixa é isso. E se o fluxo de caixa é o registro de todas as entradas e saídas de recursos da empresa, isso aqui é fluxo de caixa? Não? O extrato não registra todas as entradas e saídas da empresa? Ele é o fluxo de caixa. Você vai pegar isso aqui para tomar decisão, gente? Mas ele está lá, registra. Se você olhar, pelo menos o realizado, ele vai ser, né? Pelo menos a visão realizada, ele vai ser, tá? Então eu tenho, isso aqui é da internet, tá, gente? Minha conta está zerada. Então, assim, ele é um registro, mas lá não tem definição de nada, não sei, não consigo somar nada. Alguns tem o Nubank, né? Os bancos já estão entregando alguns relatórios ali, mas nunca bate, né? Às vezes tem lá um restaurante em outro lugar, não sei o quê. Enfim, é uma forma de gerar, mas ninguém vai utilizar isso para analisar nada, nada. Mas é um registro. É um registro, tá? Se vocês pegarem todos os extratos, somarem, vai estar lá o realizado. Se pegarem transferir para o Excel, mapear, definirem tudo, em algum momento alguém já deve ter feito isso, né? Vai estar lá o realizado da conta bancária lá. Mas é claro que isso não é legal, não é bom para tomar decisão. Então a gente vai falar do quê? Do fluxo de caixa direto por plano de contas. O mercado trabalha assim. E aí, o que é o plano de contas? O plano de contas vai ser uma visão financeira.
da empresa de vocês. Vocês têm que olhar para o plano de contas e entender a empresa de vocês através dele. Então, o plano financeiro, ele classifica as movimentações, certo? Ele classifica as movimentações. Né? O que eu gosto de falar, né? Acho que... Deixa eu... Legal. Que o plano financeiro, alguém já deve ter ouvido eu falar isso, né? É o quê? O que eu estou comprando? O que eu estou vendendo? O quê? Se vocês querem definir o plano financeiro de vocês, se apoiem nessa expressão, né? Nessa pergunta. O quê? Geralmente, o plano financeiro é dividido por atividades operacionais, né? O que está ligado à operação, né? Ligado à operação da empresa, entrada e saída. Atividades de financiamento, o que eu estou utilizando de recurso para me financiar, um empréstimo, algo nesse sentido. E atividades de investimento, no que eu estou investindo, né? Adquirir uma nova empresa, enfim, aplicação, etc. Tá? O que? Quando a gente fala do centro de custo de vocês, é quem? Certo? Quem está comprando o quê? O financeiro está comprando uma Ferrari. E aí, quando a gente olha para isso, né, eu gosto de dar um exemplo, né? Eu vou comprar papel. Faz sentido eu ter uma conta financeira chamada despesas com papel? Faz para vocês, né? Até do escritório, né? E se eu for um xerox? Faz sentido ou não? Pô, aí faz, né? Principal, a matéria-prima do xerox é o papel, e a tinta, e a máquina de xerox. Alguém tira o xerox? Me diz que ninguém mais. Legal. E aí, ele vai permitir uma visão financeira, gente, clara daquilo que é importante para a empresa. Vai entrar no escritório e papel. Pegaram a referência? Certo? E o mais importante, ele não é contábil, ele é financeiro. Lucas, posso pegar meu plano contábil e colocar no plano financeiro? Gente, poder pode, mas, né? É a visão que vocês querem ter? A gente gasta com ativo? A gente gasta com depreciação? A gente gasta com, sei lá, amortização? Não gasta. Então, ele não é contábil. Ele é financeiro. Ele pode ser um pouco mais aberto, contábil, mais fechado. Vocês vão definir. O importante é que ele tenha uma visão clara e precisa daquilo que é importante. E esse é o principal ponto para a geração do fluxo de caixa. É ter uma visão daquilo que é importante. Para que vocês possam olhar para trás, tomar decisão e provisionar aquilo que aquela história que vocês querem construir olhando para o fluxo de caixa. Certo? Então eu vou elencar para vocês 3 elementos que são fundamentais para a geração do fluxo de caixa. E um plano financeiro adequado é o primeiro deles. Certo? Mas vai ter prova. Quem tirar mais que 2 na prova para tomar café. Daí. Legal. E aí um desafio que a gente tem é o registro. Fluxo de caixa é o registro de todas as entradas e saídas da empresa. O desafio que a gente tem, por isso que o software, por isso que a tecnologia é tão importante, é o volume de dados que a gente tem para registrar isso aí. É fácil lá, Ricardo, já fluxo de caixa? Por quê? Porque o volume de dados é muito grande. Né? Então tem uma pesquisa aqui da McKinsey ali, né? Que vai dizer que todos os anos a gente tem um volume de dados, ele aumenta 40% nas organizações. E que torna muito difícil a gente pegar esse dado e transferir e gerar informação. Né? Então esse é um grande desafio aí que a tecnologia vai apoiar vocês para gerar. Então hoje em dia é muito difícil gerar qualquer demonstração sem o apoio da tecnologia, sem apoio de um sistema ou vários sistemas, não sei como é lá, na empresa de vocês. Mas a tecnologia precisa apoiar isso. Tem que ter elementos que cooperem para a geração e para o acúmulo desses dados, gerar informação. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? E como que a tecnologia apoia? Né? Isso aqui, gente, foi ter um artigo que eu fiz lá, faz um tempinho já. Isso aqui é o fluxo da informação, né? Isso aqui não é só para sênior, qualquer coisa, qualquer sistema. O que entra lá no sistema? É o dado, né? O dado por si só é diferente da informação. Ele, às vezes sim, né? Mas necessariamente ele não é algo útil para tomada de decisão. Né? Dificilmente o Santana vai pegar o valor que foi gasto com o cofre aqui, só com esse cofre, e falar, nossa, meu Deus, tá? Tem coisa boa ali? Ok. Gastaram 100 mil no cofre. Só se for, né? Mas ele não vai pegar isso, é irrelevante, né? Uma nota fiscal é irrelevante.
Aí o que o sistema faz? Ele processa esse monte de dados que a gente comentou ali, que é o principal desafio, que todo mundo elencou como a principal dificuldade para gerar o fluxo de caixa. Né? Aí o que sai? Aí sim sai a informação. Tá? Aí o que eu falei? Bom, a tecnologia é um apoio para gerar o fluxo de caixa, para gerar a informação. Quem coloca o dado no sistema? São as pessoas. Tá? Obviamente tem integração, a gente tem um monte de recursos, né? Para apoiar na substituição desse dado. Mas geralmente quem alimenta o dado no sistema são as pessoas. Então as pessoas são peças fundamentais para a geração de qualquer demonstração, de qualquer informação nas empresas, tá? Então pode ser o melhor sistema do mundo, que é o Sênior. Se não alimentar, ele não vai dar certo. Se a gente não colocar o dado, ele não vai dar certo. Não vai acontecer nada. Né? E depois que eu tenho a informação, isso vira sabedoria, né? Para tomar decisão, para entender aquilo, para não repetir os erros do passado, etc. Tá? Então a tecnologia ela vai apoiar, mas um dos elementos muito importantes e fundamentais, e a gente vai ver que vai coincidir com o terceiro elemento de fundamental de fluxo de caixa, são as pessoas também. Certo? Vamos lá. Então, o primeiro desafio para gerar fluxo de caixa, ter um fluxo de caixa confiável, né? Quando a gente fala de informação confiável, né? A gente tem algumas métricas para avaliar, né? Bom, ela precisa vir no tempo que eu preciso, ela precisa ter rastreabilidade, né? Tem algumas métricas. Então, para eu ter um fluxo de caixa confiável, que eu possa olhar para aquela informação e tomar decisão, né? O primeiro grande elemento é o plano financeiro que a gente já conversou, certo? O segundo é classificar todo aquele monte de dados para aquelas contas que vocês criaram lá no plano financeiro. E a gente vai ver como o RP faz isso também, tá? Tá aqui um monstro, né? É difícil, né? Como é que eu classifico, né? Eu vou comprar o papel lá, que é material do escritório, eu coloco como se fosse parafuso, né? Pronto, já era. Fluxo de caixa, né? Estou tomando a decisão de forma errada, né? Então o cara vai cortar lá, vai diminuir o custo da produção. Nossa, gastando um monte de parafuso lá, nem é, né? O cara comprou o papel. Mas é meio bobo, mas é mais ou menos isso, né? E o terceiro elemento que é fundamental para a geração do fluxo de caixa, gente, e é o mais difícil, é a disciplina. Disciplina. O fluxo de caixa é o registro de todas as entradas e saídas de recurso. Se eu estou deixando de registrar uma entrada ou uma saída de recurso, eu tenho um fluxo de caixa adequado? Sim ou não? Obviamente que não. Então a disciplina, gente, é fundamental para que vocês tenham um fluxo de caixa adequado, confiável, que representa a realidade daquilo que está acontecendo. Então se a gente tiver uma junção desses três elementos, e agora vamos tirar os monstros, né? E deixar isso de uma forma mais tranquila. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai ter uma geração de fluxo de caixa decente. A gente pode ir lá, tranquilo, apertar um botão, gerar fluxo de caixa e entender que história que ele está contando. Então a gente já falou sobre o plano financeiro. A gente vai falar agora sobre os outros dois itens, né? A classificação dos movimentos e a disciplina. Certo? Legal. Para falar disso, deixa eu ver aqui. Eu vou usar o RP agora, tá? Então, para falar disso, tá? Para falar das classificações mesmo, eu já vou mapear e entender para vocês como funciona isso no RP, tá? Porque a teoria é fácil, né? Bom, eu preciso classificar. Eu tenho um plano financeiro que reflete a minha realidade da minha empresa. Se eu estou comprando papel, ó, fica fácil aqui, né? Papel. Uma nota de papel. Bom, agora eu preciso jogar isso aqui para conta material dos escritórios. Ou se for o xerox, para conta papel. É fácil a teoria, né? E na prática, é fácil ou não? Nossa, é muito difícil, né? E aí a gente vai entender que recurso que o RP traz para a gente classificar isso, para ficar um pouco mais fácil esse game aí de classificar, tá? Então, bom, a maioria levantou a mão, né? A gente tem um conceito no RP chamado rateio. Quem já... E aí eu fico doido quando o pessoal fala assim, nossa, tá dando erro de rateio aqui, né, galera? Rateio não é erro, gente. Rateio é falta de classificação. Ou seja, tem uma parametrização lá no sistema, uma conta que está errada, que não está vinculada, que gerou lá a tela de rateio pedindo o quê? A classificação.
Então, isso não é um erro, gente. É o sistema falando de, cara, ó, para eu gerar o fluxo de caixa para você, você precisa entregar lá para a tua diretoria e tal, você precisa para tomar decisão. Eu acho que deu risada que eu falei isso um dia lá para vocês, né? Eu preciso que você me informe aqui a classificação do movimento, tá? Eu já pedi para a Senior mudar esse nome para classificação. É a mesma coisa que virar uma carreta, né? Demora. Por quê? Porque nem sempre eu vou ratear, né? Mas sempre eu vou classificar, né? Tá? E aí a gente tem um conceito lá na RP que são as definições de rateio, né? Cara, consegue colocar ali o sistema para a gente olhar? Vou mostrar na prática, obviamente não vou entrar no detalhe, mas vocês vão entender. Consegue plugar o mouse aí também? Uhum. Mas vocês vão entender como o sistema pode cooperar com vocês nesse cara para que rateio fique de uma forma mais automatizada, mais leve, mais tranquilo e tal. E quando vocês entendem esse conceito, fica mais fácil de classificar as movimentações e esse volume de dados que vocês têm no dia a dia, tá? Pode jogar lá? Então, quando a gente fala ali, eu vou abrir um plano financeiro que eu tenho aqui também, acho que até alguns já viram numa base de demonstração que a gente tem, e quando a gente fala ali de classificar, a gente tem várias formas de pré-definir isso daí, para que não fique na responsabilidade daquele usuário que está lançando aquela nota, daquele usuário que está lançando aquela sessão de compra, sempre preencher a conta do plano financeiro. Então, a gente tem várias formas de pré-definir isso daí, inclusive, se nenhuma delas, a gente tem alguns elementos que podem fazer regra, podem importar, né, para que isso fique de maneira mais simples e mais objetiva aí, né, para classificar esses movimentos, né. Legal. Tá aparecendo para quem está online também? Quem está online, se não estiver aparecendo na tela do RP, já me dá um toque, certo? Então aqui, ó, vocês me ouvem bem, gente? Vocês escutam bem? Tá. Então aqui a gente tem a logo do RP, né? Vamos lá ver o plano financeiro, né? Travado aqui, só um minutinho. Peraí que deu um problema técnico na transmissão aqui, peraí. Encerrou a transmissão? Boa. Então vamos lá. Eu tenho um plano financeiro aqui que está dividido naqueles três etapas que eu falei para vocês: atividades operacionais, atividades de financiamento e de investimento, tá? Aí vocês vão definir qual que é a melhor estrutura para vocês, tá? Eu tenho algo bem simples aqui, né? Só para a gente fazer alguns testes depois e tal, quem quiser dar uma olhada com mais com mais detalhamento disso daqui, né? Bom, aí eu preciso classificar todas as entradas e saídas de recurso da minha empresa, porque isso é o fluxo de caixa, certo? Mas como que eu faço isso, né? Então, o principal elemento para isso, o principal recurso que a gente tem é o rateio, tá? Vamos abrir o canal da transação aqui. Só para a gente entender. Bom, transação bem tranquilo esse conceito para vocês, né? Todo movimento do RP é feito por uma transação. E a transação vai definir o que aquele movimento vai fazer e como ele vai fazer. Esse é o conceito do RP da Senior, tá? E o rateio, ou seja, a classificação, está ligado à transação, tá? Aí eu vou falar uma transação de compra qualquer aqui, só para a gente entender como que o sistema faz isso, tá? Ó, então aqui, ó, dentro da aba aqui da transação, na aba financeiro, alguns outros cadastros lá vai estar em outras abas, né? Então a gente tem aqui o critério de rateio, tá? E aqui eu vou definir de onde o sistema vai buscar aquela classificação.
Vamos pegar esse exemplo dessa nota fiscal de entrada, ou seja, então o usuário está lançando uma nota de entrada. Quais são os elementos ali, os participantes desse lançamento? Eu tenho lá o fornecedor, certo ou errado? Certo. Eu tenho a transação, eu tenho o item, tenho diversos cadastros ali que vão compor o lançamento dessa nota fiscal, certo? E dentro da transação, eu vou contar para ela de onde o sistema tem que buscar aquela conta do plano financeiro. Não só plano financeiro, tá, gente? Conta contábil, gestão de custo. Então, vai ser olhando para estes cadastros que o sistema ele vai entender para qual conta do plano financeiro ele deve classificar aquela entrada ou aquela saída de recurso, tá? Tem pouco cadastro, né? Olha só o tanto que tem. Tá? Em qualquer um deles vocês podem utilizar. Tá? Qual ordem? Vocês também definem. Tá? Então, por isso que eu costumo dizer que o fluxo de caixa valida a implantação de qualquer sistema. Por quê? Porque isso aqui precisa estar funcionando. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui produto, que é o C, e a própria transação, que é o A. Todos esses cadastros aqui vão ter lá o botãozinho rateio do lado para vocês definirem a conta. Tá? E o que está dizendo aqui? Se primeiro ele vai buscar na transação, se primeiro ele vai buscar no item, é o que a gente colocar aqui, tá vendo? Ó? CA, primeiro ele olha no produto, se não tiver nada, ele olha na transação. Se não tiver nada, ele olha no fornecedor. Se não tiver nada, ele olha no seu se não tiver nada, ele olha lá. Ele vai olhando. Ele vai olhando. Se nenhum lugar estiver preenchido, gente, o que ele faz? Pede para vocês digitarem. É óbvio. Tá? Por quê? Porque ele precisa de uma classificação. Por isso que rateio não é erro. Rateio é falta de classe, falta de classificação, tá? Se eu quiser inverter a ordem aqui, ó, AC. Opa, primeiro ele olha na transação, depois olha. Então a gente tem muito recurso para pré-definir isso daí, para que fique fácil a classificação desses dados e vocês só se preocupem em lançar, em ter disciplina. Certo? Então, obviamente não vou entrar no detalhe, tá, gente? Quem quiser depois fale com o executivo de contas e a gente marca um detalhamento, uma agenda para explicar melhor para vocês como funciona e a gente poder fazer um diagnóstico daquilo que vocês têm dificuldade de mapear. Sei que a gente tem lá que está mais nada rateio mesmo, né? Para os lançamentos, né? A gente tem várias formas para definir, várias, para que o sistema classifique isso para vocês. É fácil fazer? É fácil, mas é trabalhoso. Tem que entrar por movimento, lançamento por lançamento que a empresa faz, olhar a transação e definir, opa, esse aqui busca daqui e tal. Então, pegando o nosso exemplo do papel, né? Se eu sou um Xerox, quando chegar a nota fiscal lá da Tilibra, onde que eu posso ligar essa conta? No item, né? Eu estou comprando o quê? Papel. Pego o cadastro do papel, coloco a conta lá papel, sempre quando comprar papel, vai ligar a conta papel. Certo? Maravilha. Tranquilo esse conceito para vocês, gente? Tranquilo? Tá? Então essa é uma forma que o sistema tem de apoiar vocês naquilo que é o segundo elemento mais importante para a gestão de fluxo de caixa, que é classificar os movimentos. Tá? Para que vocês não olhem lá o saldo lá da conta, lá no período papel, por exemplo, tem um monte de coisa lá que não tem nada a ver. Tá? Essa é uma forma de gerar. Tranquilo, gente? Vou voltar lá. PowerPoint. Bota no PowerPoint. E a gente vai para o segundo tópico, que é disciplina. Obviamente, se eu não lançar, se eu não gerar as informações do sistema, pode passar. Pode passar mais um. Eu não vou ter fluxo de caixa, certo? E como que o sistema pode apoiar isso? Como que a tecnologia pode apoiar isso? Obviamente, gerando recursos para que o sistema não seja um empecilho para o usuário. Para que não tenha lá, nossa, tem que lançar, nossa, meu Deus do céu. Tem que lançar, sabe? Então tem que ser simples e que é na realidade de vocês. E as pessoas que estão lá no dia a dia fazendo os lançamentos precisam entender a importância daquilo que ela está fazendo. Elas precisam entender que é importante que ela lance a ordem de compra, que é importante que ela lance lá uma nota fiscal, que é importante que ela registre lá o valor de juros no título. É importante. Por quê? Porque isso vai gerar informação para tomar a decisão. Então, o terceiro elemento que a gente tem, que é um dos mais importantes para a gestão do caixa, é a disciplina. Eu preciso registrar o quê?
todas as entradas e saídas e recursos da empresa. Precisa, senão não vai ter fluxo de caixa. Não tem fluxo de caixa. Aí gera lá um monte de coisa que só no Cazaquistão tem, aqui em Curitiba não tem. Juntar um monte de planilha, e pega aqui, pega lá, daí você fica olhando, será que tá certo, será que não tá certo? Aí você manda pro diretor, não, mas o que é isso aqui? Putz, errei, né? Claro que é sempre assim, né? Funciona, né? Então o sistema está preparado para apertar um botão e gerar o fluxo de caixa. Porque a gente precisa desses 3 elementos, tá? E quando a gente fala de fluxo de caixa, né? Quer dizer que é só aquilo que está no financeiro que vai sensibilizar o caixa? Sim ou não? Pode voltar lá, não. Não, no RP aqui. Tem que mudar alguma coisa na transmissão? Tem. Ixi, volta lá. A liminha ali tá... Ele aqui tá sem o boné dele. E sem o óculos de sol também. Tem um pessoal novo que nem sabe o que é o liminho, né? Boa. E vai mudar de novo a tela, tá? Já apareceu lá. O pessoal que tá em casa aí, só um minutinho, tá? Que ele tá colocando aí. Tá. Beleza. Eu vou abrir a tela de geração do fluxo, tá? Só pra gente evitar esse vai e vem de tela aqui. Legal. Essa é a principal tela aqui de geração de fluxo pelo plano financeiro do RP. Todo mundo já acessou ela que tá aqui? Fora quem não tem RP, obviamente, né? Por que eu estou comentando que disciplina é fundamental, gente? E que nem tudo, e não só aquilo que está no financeiro é importante para a gestão do caixa. Por quê? Porque tem um monte de outras coisas que o financeiro nem sabe o que está acontecendo. Aquilo que o Santana comentou, lembra? No começo, falou, cara, a gente como gestor financeiro, a gente está meio dependendo das áreas, né? Porque a gente não controla toda a operação, né? Tem gente fazendo negociação, tem previsão de um monte de coisa, tem pedido de venda acontecendo e tal. Isso também vai representar uma sensibilidade de caixa no futuro, por mais que não tenha acontecido ainda, é uma previsão, né? Então esses outros documentos, essas outras, aquilo que está acontecendo na empresa, precisa sensibilizar o fluxo de caixa, e por isso a disciplina. Então se eu fiz uma compra, se eu formalizei uma compra, qual que é o documento que representa essa compra? Pedido de compra. Né? Se eu tenho algo recorrente, né? Todo mundo aqui tem a mensalidade lá do RP. Se eu tenho algo recorrente, eu tenho o quê? Um contrato de compra firmado, que vai sensibilizar o caixa, aquilo vai acontecer, a conta de luz vai chegar, a conta de água vai chegar, tá lá, vai chegar, e a gente tem um contrato para representar isso daí, certo? O pedido de venda é a mesma coisa. Negociei e vendi. Legal. Quando que eu entrego? Cara, daqui 2 meses. Nossa, e só fatura aqui 2 meses. E quando que o cara paga? Daqui 2 meses também. Nossa, vai entrar daqui 4 meses. Daqui 4 meses. O financeiro precisa saber. E como ele sabe? Fluxo de caixa. Então, quando eu falo em disciplina, é entender a operação de vocês e qual é o documento que eu preciso lançar no sistema para que ele sensibilize o fluxo de caixa. A gente tem várias formas de fazer isso. Então, vocês precisam olhar para isso e falar, cara, beleza, o que eu estou fazendo aqui de forma manual? Só minimizar ali rapidinho. O que eu estou fazendo aqui de forma manual, né? Opa, tem recurso para atender? Gente, vocês viram os números da Sênior, né? Será possível que aquilo que vocês estão fazendo manual hoje, a Sênior não tem nenhum recurso para atender? Essa visão que eu quero trazer para vocês hoje. Será que não tem um cara lá no Pará que não pediu isso? Pode ser que tenha, né? Estou dizendo que sempre vai ter, né? Tem, hein? Mas será que não tem? Ah, milhares de gente utilizando esse negócio. Milhares de pessoas com necessidade de gerar o fluxo de caixa. Nunca pediram esse negócio?
virar, né? Então, é ter disciplina e entender que aquilo que vocês estão fazendo de forma manual pode ser feito no RP, ou deve ser feito no RP. Né? Como que eu posso utilizar? Gente, tem vários recursos. Inclusive, várias formas de personalizar aqui, criar uma tela, fazer um monte de coisa. Mas é vocês olharem para a operação de vocês e entenderem, cara, o que eu posso melhorar? Né? O que eu posso fazer para ter disciplina e lançar no RP para gerar o meu fluxo de caixa, para eu apertar um botão literalmente e gerar esse cara. E tá aqui, ó. Todos esses documentos, ô Liminha, clica aqui para mim, vamos apagar, por exemplo. Todos esses elementos aqui, ó, os títulos, né, pedido de venda, o contrato aqui, ó, vamos apagar. Né? Obviamente, despesa é algo mais bem importante também, né? Os títulos efetivos, previstos, aquilo que está atrasado, ordem de compra, contrato, DDA. Então, tem várias coisas que vão compor o fluxo de caixa e vão ajudar vocês a gerar isso de uma forma bem mais simplificada, sem tanta junção de planilha, um monte de coisa, tá? E aí, como que ele gera, né? Vou pegar um que já tem aqui, tá, gente? Só para a gente ganhar tempo. Como que ele gera? Eu tenho meu plano financeiro, demorou, mas girou, né? Eu tenho meu plano financeiro e ele vai exibir a estrutura do meu plano financeiro, que é a visão estratégica financeira da empresa. E como que ele começa? Vou pegar o apontador aqui. Ele vai começar com o saldo que eu tenho no quê? No caixa, né? Na conta de caixa, né? Saldo que eu tenho no banco, né? Ninguém tem mais caixa física hoje em dia, né? Como que ele começa? O saldo que eu tenho no caixa, né? Esse é o início do fluxo de caixa. E como que eu faço para que o meu saldo que tenho no RP seja igual àquele caixa que eu tenho no banco? Conciliação bancária. Mais uma vez, o quê? Disciplina. Eu tenho que fazer isso todos os dias. Se eu não fizer todos os dias, meu saldo que eu tenho lá no RP não vai bater com o saldo no banco. Se esse saldo não bate, eu não consigo gerar fluxo de caixa. Vocês estão vendo como não é difícil, só é trabalhoso? Vocês concordam comigo ou não? Não é difícil, é só que é trabalhoso. E muitas vezes a gente acaba deixando de lado, porque é correria, um monte de coisa e tal. Mas não é difícil. Na prática não é tão difícil, pelo menos. Né? Aí eu tenho aqui as receitas, né? Ou seja, as entradas e as saídas, né? E aí eu tenho o saldo do período, ou seja, a geração de caixa do período, né? O que está entrando, o que está saindo. A gente já vai falar sobre as visões, tá? Bom, o que eu tinha de dinheiro no começo versus a minha geração de caixa naquele período, seja por dia, por mês, por semana, né? Aqui ele vai gerar cada coluna de acordo com a periodicidade, tá? Se eu escolher por dia, cada coluna é um dia. Se eu escolher por semana, cada coluna é uma semana, e assim por diante. Né? A geração de caixa naquele período, né? Eu vou ter ali o meu saldo final, que vai compor a minha próxima coluna e vai compondo o meu fluxo de caixa. Para eu entender se lá na frente eu vou precisar de recurso ou não. O que está acontecendo com o meu fluxo? Tá? É assim que ele vai gerar. Certo? E aí, se eu tenho tudo registrado, tudo apontado, tudo classificado, é apertar um botão e gerar, que eu fiz aqui. Certo? Bom, vamos lá. Vou trocar de tela de novo, cara. Fique bravo, não. Vou direto, né? Não, peguei uma aqui, peraí. Deixa eu trocar. Bom, mas isso aqui eu já sabia. Me conta uma novidade, né? A gente fez um evento uma vez. Bom, nossa, eu uso, né? Me conta uma novidade. Então, o que a gente preparou? A gente tem um BI, que eu vou mostrar para vocês. Legal. Pode passar. Acho que se der um Ctrl, clicar no slide, ele vai abrir o BI. Que pensando em resolver esse problema, lembra que o Santana comentou ali no começo, né? É algo que a gente resolveu aqui internamente, que a gente utiliza e tal. A gente está... Pode ir para o próximo. É isso mesmo, pode passar. Isso aí mesmo. Então a gente desenvolveu um recurso, você pode acessar do celular, que o gestor pode acessar do celular, pode acessar lá no navegador, que ele já está integrado ao RP 100%, tá? E aí ele vai de encontro com tudo aquilo que eu falei para vocês, tá? A tecnologia ajudando vocês, né? Não vai entrar mais, apertar o botão. A estrutura é a mesma, tá? Ele vai pegar lá a fonte de dados do RP e vai trazer algumas visões de fluxo de caixa através dele, tá? Eu não vou abrir o completo porque ele é igual, tá?
a gente tem a visão realizada e realizar. Obviamente, realizado é o extrato do banco, né? Aquilo que eu já paguei, tá? O título liquidado no financeiro. A realizar são os títulos em aberto, ordens de compra, contrato de venda, pedido de compra, pedido de venda, títulos de previsão, né? Folha, um monte de coisa aqui como a realizar, para que vocês acessem o BI, olhem numa visão. Pode clicar no realizar aí, Lucas. Tá aparecendo o pessoal que está online? Tô realizando. Clica no realizar ali. É isso aí. Então, como que ele vai exibir essa informação para vocês? Obviamente, com aquilo que vocês desenharam, que é o plano financeiro, que é importante. Então, esse plano financeiro que vai aparecer ali é o plano financeiro de vocês, com os dados que vocês lançaram e da forma que vocês classificaram. Certo? Deixa eu abrir aqui. Tio, mexer na tela lá. Usa o projetor frontal. Ah, já não enxergo aqui, eu vou enxergar lá mesmo, né? Minha só não. Deixa eu abrir aqui. Então aqui ó, a gente tem o plano financeiro, certo? Deixa eu abrir aqui. E aí eu vou ter de forma detalhada, aqui eu tenho por período, posso filtrar o período aqui em cima, né? Tem os filtros aqui, normal. Mas vai ser a visão financeira da empresa de vocês, tá? De acordo com o plano financeiro de vocês. Aí vocês conseguem navegar, clicar aqui clica em qualquer ponto aqui. Navegar ali no fluxo e tal, para entender os valores e tudo mais, tá? Clica no botão, clica aqui no número, clica em detalhes, tá? Para entender o que compõe aquele valor e tal, né? Ele vai herdar lá. Ah, então esse valor ali é referente a 2 títulos a receber que estão em aberto lá, totalizando R$120 mil, ali, certo? Pode voltar. Legal? Isso na visão a realizar. Aí eu vou ter na visão realizado também, tá? Mesma coisa, mesmo formato. Aí eu tenho, pode voltar mais um ali, do lado do login da Farbis ali tem. Aí eu tenho o fluxo completo que vai unir os dois, tá? Então, obviamente, aquilo realizado eu olho para o passado, a realizar eu olho para aquilo que eu tenho projetado para o futuro e está lançado no sistema. Já está integrado com o RP, vocês definem ali a periodicidade de atualização dele, né, do BI. Como eu falei, pode estar na palma da mão lá do gestor para ele dar o fluxo de caixa do dia, enfim, tá? Certo? Aí a gente criou mais 3 indicadores ali, fora os 3 visualizações do próprio fluxo de caixa, né? Pode clicar em geração de caixa ali. Aí um deles é para entender a geração de caixa efetiva no período. Lembra que eu comentei lá? Eu tenho o total de entradas e o total de saídas. A diferença é o que? A geração de caixa, né? Então posso entender de forma gráfica aqui como que eu estou caminhando, se eu tive ou não sazonalidade, esse tipo de coisa, tá? Para entender a diferença da geração de caixa no período que vocês definiram, tá? Esse é um indicativo bem importante, tá? Pode voltar. Abre o recebimentos e atraso aqui. Essa é uma ferramenta que está em evolução, tá? A gente sempre vai disponibilizar novos indicadores, novos recursos. A ideia é que, inclusive, vocês cooperem com a gente para evoluir essa ferramenta, tá? Aí a gente tem aqui um indicador de atraso, tá? Para contas a receber, tá? Indicando ali os clientes, porventura estejam em atraso, quais são os tipos e tudo mais. Isso também de forma gráfica, você consegue clicar ali no cliente para entender, né? E detalhar quais são. Pode clicar no cliente. Para entender quais são ali os títulos desse cara e tal. Ter uma facilidade para negociar também, certo? Pode voltar lá, minha. Você já mexeu nessa tela? Não. Olha só, viu como é fácil? Pitch de vendas, né? Já existe, já é um produto que a gente vai apresentar, o Suelen vai apresentar para vocês valores e tudo mais. Essa é uma ferramenta nossa, da Forbis, tá? Simulador. Simulador eu vou ter o fluxo de caixa, a possibilidade de adicionar ou não valor ou percentual por conta ou por grupo de contas e entender e comparar o fluxo que de fato está acontecendo e o fluxo simulado, né? Então aqui embaixo vocês vão ter o fluxo real, certo? Eles vão poder filtrar a conta, adicionar valor e pode colocar e pegar todo mundo. Só arrastar.
está diminuindo, né? Pode aumentar. Deixa positivo, isso. Nosso fluxo de caixa tem que ser positivo, pelo menos aqui, né? Certo? E ele vai comparar e mapear os fluxos aqui, tá? E claro, vocês vão abrindo por conta e entendendo como vai se comportar o fluxo se eu adicionar ou reduzir o valor de cada conta. Eu quero entender, bom, se eu aumentar em 10% minhas receitas, bom, eu tenho lá um ponto de equilíbrio e tal, custo de venda, etc. Vai aumentar mais ou menos 5% minha despesa, como vai se comportar o fluxo de caixa. Certo? Essa é mais uma ferramenta, tá? Pode voltar? Então, a ideia aqui, gente, é trazer para vocês, coloca de novo lá no nome de palavras, por favor. Era trazer para vocês aqui, esses 3 elementos são fundamentais para a geração do fluxo de caixa e como que a gente pode ajudar vocês no dia a dia, tá? Essa aqui é uma ferramenta muito importante lá, a geração do fluxo de caixa que eu mostrei para vocês, né? Vou mostrar de novo, tem a DRE também, tá? Mas ela é o resultado de alguma coisa, tá? É o resultado de alguma coisa. E é o resultado do empenho de cada um, dos lançamentos que vocês fazem, de como vocês estão tratando os dados e como foi realizada a implantação do sistema, tá? Então, se vocês têm qualquer dificuldade, se essa ferramenta vocês acham que é dentro para vocês, a gente pode ajudar, mas não só adquirindo o BI, por exemplo. Cara, ô Lucas, o que você pode me ajudar aqui, porque eu tenho dificuldade de lançar, sei lá, uma receita. Eu tenho dificuldade de controlar tal coisa. Vamos conversar? A gente marca uma reunião, conversa junto, cria um projeto para resolver. Tá? Então a gente tem várias formas de fazer, a gente quer ajudar vocês a, literalmente, apertar um botão e gerar o fluxo de caixa e que esse BI atenda vocês, e vocês olhem para essa informação e tenham confiança, tá? Né, Ricardo? Olhar para essa informação e falar, cara, não, de fato é isso que está acontecendo, a operação está lançando isso, tá? Então a gente tem 3 elementos, quais são? Plano financeiro, classificação e disciplina. Vocês entendem que resolvendo esses 3 caras, vai resolver aqui a dificuldade de vocês? Sim ou não? Preciso do sim de vocês, sim ou não? Sim. Certo? Então isso aqui, gente, é muito importante, tá? É um diagnóstico. E se a gente trabalhar nos 3 elementos, a gente resolve a informação de vocês. Então, eu vi até a ferramenta apropriada aqui. Não sei quem escreveu, mas espero que tenha entendido que o RP é adequado também, né? Então, tudo isso que eu comentei, esses 3 elementos, vão ajudar vocês nisso daqui, tá? Então, se vocês têm sistema em terceiros, conversem com a gente pode integrar. Se vocês têm lançamentos manuais, conversem com a gente. Se vocês têm dificuldade no rateio, conversem com a gente, tá? Não deixem que, às vezes, a correria do dia a dia não permitam vocês evoluir os processos de vocês, tá? Converse com a gente aqui para trazer uma nova visão, para trazer, às vezes, oxigênio um pouco, né? Quem nunca passou por isso, né? Às vezes a gente tá lá olhando o negócio e tal, cara, 2 horas, 3 horas, 4 horas, chega aqui, cara, me ajuda aqui. O cara, né? Assim funciona por quê? Às vezes está muito em cima do processo, sua visão está um pouco limitada já, né? Então a gente está aqui para ajudar vocês. Certo? Volta lá no BI. Quero mostrar mais uma coisinha antes da gente passar para a Suelen e encerrar, tá? Clica no DRE ali, tá? A gente tem mais duas áreas aqui, né, no BI. Primeiro é a DRE, tá? Então a gente vai gerar DRE, gerar alguns indicadores de mercado aqui no BI, tá? Tem um contábil, enfim, despesa. Clica aqui na DRE. Então ele vai gerar DRE também de acordo com o fechamento contábil de vocês, tá? Ele já está integrado ao RP, já funciona, tá, gente? Já é um produto nosso, tá? Pode voltar? DRE é competência, né? Competência caixa. A caixa está arrasando, todo mundo sabe. Clica nas despesas lá. Último. Então também tem os indicadores que elencam as despesas e comparam com o orçamento contábil também, tá, gente? Então, aqui vai trazer as 5 principais despesas, isso aqui é contábil também, tá? Então, salário, colabora aqui, uma base de simulação, tá? Um gráfico aqui das maiores despesas aqui detalhando por conta contábil qual é a despesa e como que ela está comparada ao orçamento, tá? Eu tenho orçamento, eu peguei no meu traseiro, porque ele está zerado aqui. Ele vai trazer, se tiver dentro do orçamento, ele vai trazer verdinho aqui no indicador, tá? Pode voltar mais um?
Comparação de resultado. Aqui a gente tem também alguns indicadores, né? Olhando para a DRE, tem resultado mesmo, né? Receita líquida operacional, evolução de custo, evolução de despesa, evolução da margem de contribuição e lucro acumulado. Ele vai trazer aqui no indicador também, tá? Estou passando rápido aqui para a gente ganhar tempo, tá? Que não é o foco. Eu faço um outro evento para a gente falar de contabilidade e daí da gestão das demonstrações. Pode voltar? O ponto de equilíbrio também, indicador de ponto de equilíbrio, a gente tem hoje só para chegar no 0 a 0, né? Pode clicar ali, Lucas. A gente está preparando junto com o Diego, acho que ele está online, né? Diego que desenvolveu tudo isso junto com a gente, né? Também para a gente entender o ponto de equilíbrio a partir de um resultado, né? Eu quero ter esse resultado, né? Qual é o meu ponto de equilíbrio? Também a fórmula mágica do ponto de equilíbrio que vocês já conhecem, tá? Pode voltar? E aí, pessoal que levantou a mão que não usa RP, quem que era mesmo? Sim, claro. Você usou RH, né? Isso aí. Aí tem o People Analytics aqui, são indicadores ligados à folha de pagamento, tá? Também não vou entrar muito aqui. Depois, se vocês não conhecem, quiserem conhecer, também procure o executivo de vocês, a gente apresenta com mais detalhes cada um desses elementos aqui do BI, tá? Beleza, pode voltar. Volta para a apresentação, por favor. Vou mandar para vocês a apresentação, tá? Depois. Na apresentação também tem meu contato. Pode passar. Aqui vai ter meu contato, tem meu LinkedIn aqui também. A gente está sempre postando conteúdo lá sobre a reforma tributária, sobre o fiscal lá na mesa, tá? E tem meu contato aqui também. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham na gestão do fluxo, né? Por favor, contate a gente, tá? Fale com a gente está disponível, tá?